Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. Deus esteja vos abençoando na data desse dia, operando de uma maneira abundante, transbordante e crendo, nós que o Senhor, Ele tem feito infinitamente mais em nossas vidas. E eu só agradeço a Deus por esse momento tão importante, que é o momento da oração, é o momento da leitura da palavra, é o momento de nós estarmos entrando na sala do trono, no santo lugar e tendo comunhão com o nosso Deus. Eu quero te convidar a nós estarmos buscando esse Senhor em espírito e em verdade. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Nós dizemos ao Senhor que se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O próprio Jeremias, ele diz que não fosse as tuas misericórdias, nós seríamos consumidos. Então nos ajuda, ó Pai, a estar a cada dia, Senhor Deus, aos teus pés. Cada dia, Senhor Deus, levantando mãos santas, ó Pai, nos rendendo ao Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, obrigado pela data desse dia, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado os teus anjos acampados ao nosso redor, o teu carinho, o teu amor, o teu favor tem sido para conosco dia após dia. Nós te pedimos que tenhamos um dia abençoado. Livra-nos, ó Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, acidentes, incidentes, raios, tempestade, tudo que não procede de ti, tudo que for ruim esteja caindo por terra. Que venhamos, em nome de Jesus Cristo, está escondido atrás da cruz de Cristo, que nós venhamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, conforme diz a Tua palavra. Quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, eu quis te ajudar como uma galinha junto aos pintinhos, Tu não quiseste. Mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, nos guarde. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fala conosco, ó Pai, esteja, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o teu grande amor acima de tudo para conosco, ó Pai, nos blinda, Pai. Esteja, Senhor Deus, nos cercando, ó Pai, com o teu favor. Abençoa as famílias, Pai, cuida da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, do ancião. Cuida, Senhor Deus, em cada um, ó Pai, porque há uma necessidade, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, sendo, Senhor Deus, cuidados pelo Senhor. Então, Pai, ministra sobre nós do Teu grande amor, do Teu grande favor. Sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja cuidando dos doentes, enfermos, que Deus esteja cuidando dos necessitados. Que a cada dia o Senhor venha fazer infinitamente mais na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar indo à leitura com vocês de 2 Samuel. Eu quero estar buscando o Senhor. Aí em 2 Samuel quero colocar a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode. 2 Samuel nós vamos estar lendo aí o seu capítulo 9 e 10 de 2 Samuel. Eu quero te convidar à leitura, de 2 Samuel capítulo 9 e também o 10, tá bom? 2 Samuel capítulo 9 e 10. Nós vamos fazer menção dessa preciosidade que é a palavra de Deus, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor e idealizador também desse trabalho. Nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Deus tem feito maravilhas. Hoje, às 9 horas, nós temos a sala de oração, vai ser na Igreja Metodista de Cascadura. Eu quero te convidar para que você esteja com a gente lá também, na Igreja Metodista de Cascadura. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém
da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à mesa, à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo quanto a Mefibosete. Disse o rei: comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Também o capítulo 10, vamos estar fazendo a leitura dessa preciosa palavra de Deus. E aconteceu que depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi aos seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos? Porque te enviou consoladores? Não te enviou antes os servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou o Anum, o servo de Davi, lhes raspou a metade da barba e lhes cortou a metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abominável para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Círios Bet-Reob e dos Círios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maacá 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos valentes, e saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os Círios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maacá estavam à parte no campo,
Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios, e o restante do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, e fugiram diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e mandou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. E Zobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejado contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros, e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também Zobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram, e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Glórias a Deus. Eu quero também te convidar, nós vamos aos Salmos. Salmo 85 e 86, faremos menção do Salmo 85 e 86. Amém? Salmo 85 e Salmo 86. Abençoaste, Senhor, a tua terra, e fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua iniquidade, desviaste do ardor da tua ira. Fizeste cessar toda a tua iniquidade, ou melhor dizendo, a tua indignação. Desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faz cessar tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, concede-nos a tua salvação. Escutarei, ó Deus, o Senhor falar, porque falará de paz ao seu servo e aos seus santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação, glórias a Deus, está perto daqueles que o temem. Aleluia! Para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas. Glórias a Deus. 86, Salmos 86, salmodiaremos com alegria ao Senhor.
Inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve-me, porque estou necessitado e aflito, guarda a minha alma, pois sou santo. Oh, aleluia! Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha mão. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e faz maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Livraste a minha alma do inferno mais profundo. Ó Deus, os soberbos se levantarão contra mim, e as assembleias dos tiranos procurarão a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos, Porém, tu, Senhor, és o meu Deus cheio de compaixão, impiedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Glórias a Deus. Quero também convidá-los para nós estarmos indo em Tiago, livro de Tiago, capítulo 5 do livro de Tiago. Nós vamos estar lendo Tiago, capítulo 5, é o último capítulo do livro de Tiago. Nós vamos estar aí mencionando essa palavra gloriosa de Deus, que Deus dá a Tiago pelo Espírito Santo. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como no dia da matança. Condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição, a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram.
ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim do Senhor, aleluia, o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus amados irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra esteja assim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflitos? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo, azeite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e se alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do seu erro, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidões de pecado. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a tua boa mão, Pai, tem sido conosco, nós o adoramos em espírito e em verdade. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Esteja, Senhor Deus, abrindo as janelas do céu, derramando, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, da tua sagrada presença, Senhor Deus, sobre o teu povo. Que haja, Senhor Deus, um grande avivamento, Pai, sobre essa terra nesse tempo presente. Assim, Senhor, nós clamamos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe na data desse dia, que Deus esteja protegendo, guardando você e toda a sua família, que sejamos honrados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a minha e a tua palavra seja sim, sim, não, não, e que passar disso é procedência maligna. Nós venhamos ser uma bênção nas mãos do Criador. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Em nome de Jesus. Fica na paz.